Olá e bem-vindos! Hoje nosso mergulho vai num tema que, olha, tira o sono de muito empreendedor digital. Com certeza. Como é que se cria uma conexão de verdade com o público? A gente vive numa era de, sei lá, excesso de informação. Todo mundo produzindo conteúdo, lives, posts. É uma competição de quem grita mais alto, né? Exatamente. E no meio desse barulho todo, vamos imaginar uma criadora de conteúdo. Sei lá, uma nutricionista. Ela é ótima, posta receitas incríveis, dá dicas valiosas, tem até um bom número de seguidores. O cenário perfeito, em tese. Pois é, mas na hora de vender o curso online dela, silêncio. As pessoas curtem, mas não compram. O que está faltando? A nossa análise hoje vai explorar uma estratégia que talvez seja a resposta. Uma mudança de foco. Sair da criação de conteúdo que é só uma via de mão única. Um monólogo. Isso, para criar experiências que, convidam para uma conversa. E para nos guiar, a gente tem aqui um artigo do portal comunidade.blog.br. O título é bem direto. Como um simples quiz pode transformar o seu negócio digital. Bem direto mesmo. E para entender a parte prática, vamos analisar também o site de uma ferramenta que o artigo cita, a quiz.com.br. Então a nossa missão aqui é entender se essa tal estratégia de quiz é só mais uma moda, sabe? Ou se ela realmente pode ser o tal ponto de virada para a nossa nutricionista fictícia. Entender a lógica por trás, né? Exato. Vamos desvendar o problema que isso resolve, como a ferramenta funciona e, o mais importante, qual é a psicologia por trás disso tudo. E o artigo já começa com uma provocação que eu achei ótima. Qual? Ele fala de um problema silencioso que afeta milhões de criadores. Confesso que essa expressão me deixou curioso. A gente geralmente pensa em problemas barulhentos, tipo poucos likes, comentários negativos. Sim, coisas visíveis. O que seria um problema silencioso nesse contexto? Pois é, essa expressão é muito boa porque ela vai na raiz da questão, sabe? O problema silencioso, segundo a fonte, é a passividade da audiência. O público se acostumou a ser um espectador. As pessoas rolam o feed, dão um like quase que no piloto automático e seguem em frente. O conteúdo entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem um processamento ativo da informação. A nossa nutricionista pode estar postando o melhor conteúdo do mundo, mas se a audiência dela está nesse modo zumbi de scroll, a mensagem não aterriza. O silêncio, nesse caso, é a falta da conexão real. A falta daquele momento em que a pessoa para e pensa: nossa, isso é exatamente o que eu sinto, ou essa pessoa realmente me entende. Entendi. Então o cansaço não é do conteúdo em si, mas do formato. Da gente só sentar e absorver sem participar. Exatamente. Pense na evolução da mídia. A gente saiu da TV, que era um monólogo total, para a internet, que prometia ser um diálogo. Mas o que aconteceu em muitas plataformas foi que a gente só recriou o monólogo da TV, só que em telas menores. Faz sentido. O artigo defende que o público moderno não quer mais isso. As pessoas querem se sentir parte da conversa, querem se ver no conteúdo. A palavra-chave que a fonte usa é interação, mas eu diria que é mais profundo, é sobre auto-identificação. Um quiz bem feito não é sobre a marca, é sobre o usuário. Isso muda tudo. E essa mudança, segundo o artigo, gera resultados bem concretos. A fonte fala que quando essa conexão acontece, o engajamento dispara. A geração de leads fica mais natural. E o criador constrói autoridade. Isso sem precisar soar como um vendedor de carro usado. Ok, a promessa é boa. Mas como transformar esse desejo de interagir em algo prático, escalável e que no fim do dia pague as contas? O artigo aponta para uma direção bem específica. E essa direção é a ferramenta Quiz.com.br. A proposta deles é ser a ponte entre essa teoria toda da interação e a prática do dia a dia. A descrição é de uma plataforma simples que permite a qualquer um, mesmo sem saber programar ou ser um gênio do design, criar um quiz com aparência profissional. E eles fazem uma promessa bem ousada. Sim, a promessa de ter um quiz no ar em menos de 10 minutos, e isso me soa um pouco otimista demais, não? Criar as perguntas, pensar na lógica, nos resultados, isso parece exigir uma estratégia que leva bem mais de 10 minutos. Com certeza. O que você acha?
a promessa é mais sobre a velocidade da ferramenta do que sobre a qualidade do resultado. Com certeza. E esse é um ponto crucial. A ferramenta pode ser incrivelmente rápida para montar a estrutura. Clicar, arrastar, digitar, isso pode levar 10 minutos. Mas a concepção por trás de um bom quiz, um quiz estratégico, Isso leva tempo. leva tempo. Leva um entendimento profundo da audiência. Então, o que a promessa de 10 minutos realmente ataca é a barreira técnica. Ela elimina a desculpa do eu não sei fazer, ou isso é muito complicado para mim. Entendi. A plataforma resolve a parte tecnológica para que o criador, a nossa nutricionista, por exemplo, possa focar no que realmente importa, a estratégia das perguntas. Qual é a jornada que ela quer que o seguidor dela percorra? Faz todo sentido. E falando em promessas, tem outra que o artigo destaca e que é impossível ignorar. A de aumentar o engajamento em até 300%. Um número e tanto. É um número que acende qualquer alerta. Mas na prática, o que significa 300% de aumento no engajamento? É 300% mais comentários? Mais tempo na página? A fonte detalha isso? Não detalha. E essa falta de detalhe é típica de peças de marketing, né? Engajamento pode ser uma métrica bem vaga. Sim. Mas o verdadeiro insight aqui, na minha opinião, não está no número exato, e sim na psicologia por trás dele. Pense bem, quando uma pessoa investe 3, 4, 5 minutos respondendo a perguntas sobre si mesma, sobre seus hábitos, suas dificuldades, O compromisso já começou. já começou. O compromisso emocional com aquela marca, com aquele criador, já começou. O quiz transforma um espectador passivo, que só ia dar um like, em um participante ativo no seu próprio diagnóstico. Interessante. A pessoa sai de lá pensando, meu resultado deu metabolismo lento, faz sentido. Ela não está mais pensando na nutricionista, está pensando nela mesma através da lente que a nutricionista forneceu. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. É uma forma de fazer a pessoa se sentir ouvida, mesmo que seja por um robô. Precisamente. E essa experiência só funciona se ela for boa. Não pode parecer um formulário de repartição pública todo cinza e sem vida. Claro. E pelo que as fontes indicam, a tecnologia por trás busca justamente essa fluidez, essa riqueza na experiência. Sim. E essa é a parte que eu achei mais interessante no site da Kiss. Eles falam dos recursos interativos, e não é só texto. A gente está falando de usar imagens, GIFs, tanto nas perguntas quanto nos resultados. Isso já quebra a monotonia. Já deixa mais dinâmico. Mas eles vão além. Dá para incorporar vídeos do YouTube e do Vimeo. E aí eu comecei a pensar nas aplicações práticas. E essa ideia de incorporar vídeos é mais poderosa do que parece. Vamos voltar para o nosso exemplo da nutricionista. Em vez de uma pergunta de texto como "Você costuma ter compulsão por doces à noite?", ela pode gravar um vídeo curto e empático. De uns 30 segundos. Isso, dizendo, olha, eu sei que o fim do dia é complicado. Você chega em casa cansada, estressada, e a primeira coisa que vem à cabeça é atacar um chocolate. Isso acontece com você? E aí, as opções de resposta. A pessoa não está mais respondendo a um texto frio. Ela está respondendo a um ser humano que parece entendê-la. Exato. Ou, para pegar outro exemplo, um personal trainer. Em vez de perguntar, você tem dor nas costas? Ele pode mostrar um vídeo de um exercício de agachamento e perguntar, ao fazer este movimento, você sente desconforto na lombar, nos joelhos ou em nenhum dos dois? A interação vira um mini diagnóstico visual muito mais preciso. Uau, isso realmente eleva o nível. E ainda tem a opção de adicionar áudio. Imagina um terapeuta usando mensagens de voz para criar um ambiente mais acolhedor, sabe? Ou um professor de idiomas usando áudio para um teste de pronúncia. As possibilidades são muitas. São muitas. Mas de todos os recursos, 2 me pareceram ser o verdadeiro motor estratégico da coisa toda. As perguntas ramificadas e os vários botões de CTA por resultado. Vamos desmembrar isso. Com certeza. Esses 2 recursos são que transformam um quiz de entretenimento numa máquina de negócios. A lógica de ramificação, como eles chamam, é a inteligência por trás do questionário. Explica melhor. De forma simples, se você responde A para a primeira pergunta, a segunda pergunta será X. Mas se você responde B, a segunda pergunta será Y.
O quiz se adapta em tempo real às suas respostas. Ah, entendi. Para o usuário, isso cria uma sensação incrível de personalização. Não é um questionário genérico de tamanho único. É uma conversa que se molda a ele. Parece que foi feito sob medida. E isso, imagino, aumenta a chance da pessoa chegar até o fim, porque ela sente que o caminho faz sentido para ela. Exato. E quando ela chegar ao fim, entra em cena o segundo recurso, os múltiplos CTAs, ou chamadas para ação, em cada página de resultado. Essa é a ponte direta para a conversão. O momento da venda, digamos. Ou da próxima etapa. Digamos que no quiz da nossa nutricionista, 3 pessoas diferentes chegam a 3 resultados distintos. A primeira descobre que seu problema é falta de organização nas refeições. O CTA para ela pode ser: baixe nosso planner semanal de cardápios grátis. Um lead. Isso. A segunda pessoa tem o resultado compulsão alimentar por estresse. O CTA para ela pode ser: clique aqui e agende uma conversa de 15 minutos sem custo para entender como podemos te ajudar. Um lead mais qualificado ainda. E a terceira tem o resultado pronta para um desafio avançado. O CTA para ela é direto: conheça nosso curso Metabolismo de Aço e compre com 10% de desconto. Entendi. Então o quiz não só diagnostica o problema, ele já direciona para a solução mais adequada dentro do portfólio de produtos daquele criador. É a segmentação na prática de forma automatizada. É a segmentação levada a um nível de personalização que seria impossível fazer manualmente. Você não está mais falando com a sua audiência. Você está falando com a Maria, que precisa de organização, com o João, que precisa de apoio emocional, e com a Carla, que está pronta para comprar um produto mais caro. Cada um recebe a mensagem certa? Na hora certa. Isso é o que significa construir autoridade sem parecer vendedor. Você primeiro ajuda a pessoa a se entender, a dar um nome para sua dor. A venda se torna, então, uma consequência natural dessa ajuda. Ok. A estratégia é robusta, a tecnologia parece permitir uma execução sofisticada, mas e o custo? Porque muitas vezes é aí que o sonho do pequeno empreendedor esbarra na realidade. Como a Quiz estrutura isso? E a estrutura de preços deles é, na minha visão, bem inteligente e alinhada com a jornada do empreendedor. Eles têm basicamente 2 portas de entrada. A primeira é um modelo pay-per-use, pague pelo uso. Interessante. Custa R$ 9,90 por cada quiz que você cria, e esse quiz pode ter respostas ilimitadas. R$ 9,90. Basicamente o preço de um café mais elaborado numa cafeteria chique. Exatamente. E pense no poder disso. Para nossa nutricionista, que está insegura, que não sabe se a ideia de um e-book sobre organização de marmitas vai vender, ela não precisa contratar uma agência ou investir centenas de reais em anúncios. Ela só testa. Ela pode criar um quiz por R$ 9,90 para testar o interesse no tema. É um investimento mínimo para validar uma hipótese de negócio. Se aquele quiz gerar um único lead que se converta num cliente de, sei lá, R$ 300 no curso dela, O retorno é gigantesco. é astronômico. Isso remove completamente o medo de testar e errar. E para quem pega o jeito e quer usar isso de forma mais consistente, existem os planos. Sim, aí eles oferecem um caminho de crescimento. Tem um plano de R$ 59,90 por mês para criar até 5 quizzes, um de R$ 99,90 para até 15 e um de R$ 199,90 para quizzes ilimitados. Uma escada de valor. A lógica é clara, você começa pequeno com um teste de R$ 9,90. Deu certo? Gerou resultado? Então você evolui para um plano mensal que, na ponta do lápis, faz o custo por quiz ficar ainda menor. É uma estrutura que acompanha e incentiva o sucesso do cliente, o que é uma abordagem bem moderna. Então, se a gente for amarrar todas essas pontas que a gente desvendou aqui nas fontes, a ideia central parece ser que, no campo de batalha digital de hoje, talvez a gente não precise de mais conteúdo. E sim de conteúdo mais esperto. Exatamente. Conteúdo que ouve antes de falar. Perfeito. A grande virada de chave aqui é de mentalidade. O criador de conteúdo, a nossa nutricionista, deixa de ser uma mera transmissora de informações, uma palestrante num palco digital, para se tornar uma facilitadora de jornadas.
Gostei do termo facilitadora. Ou talvez até uma diagnosticista. O quiz, nesse modelo, facilita uma jornada de autodescoberta para o usuário, que finalmente consegue colocar o dedo na ferida e entender o seu problema. E como recompensa por facilitar essa jornada, o criador recebe dados valiosos que permitem uma comunicação cirúrgica, segmentada e, por consequência, muito mais humana e eficaz. É uma troca onde os dois lados ganham. Exatamente. E isso me faz pensar que o que estamos discutindo vai além da ferramenta em si. É sobre uma nova forma de se relacionar com o público. Sem dúvida. E isso me lembra daqueles testes de revista que a gente fazia nos anos 90, sabe? Qual celebridade você seria? Ou descubra seu estilo de paquera. Claro, todo mundo fazia. Parecia uma bobagem, mas a gente adorava fazer. A psicologia por trás é a mesma. Nós, seres humanos, somos fascinados por nós mesmos. Queremos nos entender, nos classificar, nos descobrir. A grande sacada aqui é que essa ferramenta de autodescoberta, que antes era só entretenimento, agora está conectada a um ecossistema de negócios. A curiosidade humana foi transformada num ponto de partida para conversão. Uma reflexão final muito interessante. E isso levanta uma questão importante para a gente deixar no ar. Se o futuro do conteúdo digital é de fato essa personalização em escala, essa conversa individualizada, que outras formas de microinterações, além dos quizzes, poderiam ser usadas para entender e segmentar um público antes mesmo de uma oferta ser formalmente apresentada? Boa pergunta. Acredito que a resposta para essa pergunta pode definir os próximos vencedores nesse espaço digital tão concorrido.